Fala pessoal, beleza? Lucas Mizumoto aqui e no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre Deadpool 2. O filme dirigido pelo David Leitch acompanha mais uma história de Deadpool que agora ele está tentando montar uma família, né, junto com a Vanessa, vivida pela Morena Baccarin, e paralelamente a isso a gente acompanha ele tentando salvar o Russell de ser morto pelo Cable, vivido pelo Josh Brolin, que veio do futuro para impedir eventos que vão acontecer. Apesar dessa trama de viagem do tempo e tudo mais, o filme segue mais ou menos a estrutura que a gente tinha já no primeiro, que é uma história muito simples, muito focada nos personagens, e o Deadpool entrega logo no início do filme que é um filme sobre família. Né? Assim como no primeiro ele fala que é uma história de amor, aqui ele fala é uma história de família, e a partir disso ele começa a construir a história. No entanto, apesar dele ter um tema central muito bem definido, isso acaba destoando um pouco da proposta do filme. Por quê? Enquanto a gente já tinha lá no primeiro filme, né, aquela questão muito da violência gráfica, do humor ácido, do humor sarcástico do personagem, isso volta para o segundo filme também. Só que a carga dramática inserida, principalmente na relação entre ele e a Vanessa, acaba sendo uma coisa que destoa tanto que quebra muito o ritmo do filme. Em alguns momentos você está numa cena de ação muito acelerada e tudo, ou com piadas muito boas e dá um corte para a relação deles e aquilo ali parece até que é um outro filme. Essa questão do roteiro se dividir muito nessa questão de drama e a fórmula Deadpool, que a gente já estava lá no primeiro, acaba deixando o roteiro muito inchado e até um pouco desconexo. Tem cenas que parecem fora do que estava proposto ali, parece que foram encaixadas assim aleatoriamente. Essa quebra do ritmo do filme acaba parecendo com que muitas cenas sejam meio que um clipe, né? Uma sketchzinha. Então a linha narrativa como um todo acaba sendo muito prejudicada e isso é bem preocupante. Além disso, as piadas, apesar da maioria delas funcionarem, algumas são retomadas exaustivamente, principalmente no caso do Dopinder, que ele faz a mesma piada tantas vezes no filme que na primeira vez é engraçada, na segunda também, só que já na terceira, na quarta, na quinta, já fica um pouco forçação de barra e isso me incomoda um pouco. Além disso, ele resgata algumas piadas do primeiro filme que, na maioria das vezes, funciona, mas em uma ou outra acaba ficando uma coisa meio over, que eu acho que poderia ser substituído por piadas melhores e novas. Afinal de contas, já que é um filme que realmente foca muito nessa questão do humor, né, por que não trazer um humor novo, em vez de ficar repetindo o que a gente já teve? Além disso, voltando na questão do roteiro, né, é um roteiro que, apesar de ser muito simples, ele tem muitos furos, e isso o próprio Deadpool evidencia para o público, ele fala em alguns momentos que isso aqui é meio idiota, ou tipo, isso aqui é um furo de roteiro muito grande e tudo, só que a partir do momento que você evidencia um furo, ele fica pior ainda. Tudo bem, a ideia do filme é ser uma galhofa e tudo mais, só que eu acho que não adianta muito você pensar num furo de roteiro para piada, porque ele continua sendo um furo. Então isso acaba atrapalhando um pouco se você se atém mais a essa questão do roteiro. Eu particularmente acho que o foco da Deadpool não é essa questão do roteiro, tanto que essa metalinguagem dele é quebra da quarta parede. Para evidenciar o problema, é um recurso interessante. Só que ainda assim, não tem como você ignorar o fato que tem um problema de roteiro ali, porque ele tem. Dito isso, eu acho que o filme funciona nos outros pontos, ou seja, a questão do humor e da ação, que são os principais elementos, estão aqui presentes novamente e continuam sendo muito eficazes. Vale um destaque aqui principalmente para a direção do David Leitch, né, que estava lá no John Wick 1 e mais recentemente no Atomic Blonde, que ele traz uma coisa meio diferente aqui, né? Enquanto nos outros filmes a gente tem muito uma questão de uma ação mais coreografada, com plano em sequência, uma coisa mais pegada assim, aqui no Deadpool 2 ele inverte um pouco isso, ele não vai na fórmula que ele estava trabalhando, ou seja, você tem muito mais câmera lenta, você tem umas cenas mais tremidas, que lembra até um pouco Soldado Invernal, dadas as devidas proporções, obviamente, e destoa muito da ação que o cara já vinha trazendo. E é legal ver que o Leite consegue inovar um pouco nesse sentido e as cenas funcionam tão bem quanto ele fazia antes. Destaque aqui principalmente para Dominó, a personagem da Zazie Beetz, que é interessante ver que o poder dela aqui, né, ela fala, é sorte, e isso é muito bem trabalhado nas cenas de ação e a maneira como é dirigido as cenas com ela dão um destaque maior ainda para o poder dela e funciona muito bem visualmente pro filme. Outro ponto interessante também é o Cable, né, que funciona muito bem como contraponto do Deadpool em relação a ele ser um personagem dramático, o Deadpool ser esse personagem brincalhão e tal. Isso já vem desde os quadrinhos, né? Essa dupla já funciona muito bem nos quadrinhos e aqui funciona legal também. Porque o Deadpool tá toda hora instigando o Cable a fazer merda, e o Cable às vezes pode até fazer, mas fica uma coisa realmente bem dupla dinâmica, sabe? De filme de comédia pastelão. E isso é interessante. No entanto, o Cable e o Justin, né, que é o menino que o Deadpool salva,
eles têm um problema de desenvolvimento muito grande, porque é literalmente o filme do Deadpool, beleza. Só que os personagens que estão ali circundando ele não têm um desenvolvimento, então fica uma coisa muito rasa a presença deles no filme. Eles são muito unidimensionais e isso acaba sendo um pouco incômodo às vezes, porque eles são, né, coadjuvantes de peso, eles poderiam ter um desenvolvimento para deixar o filme mais interessante e talvez para estreitar a relação do Deadpool com eles. Vale destacar ainda o próprio Deadpool, né, o Ryan Reynolds, que ele funciona muito bem nesse papel. Você vê que o cara realmente se entrega muito para isso e graças a ele o filme consegue ser o sucesso que é. E já foi assim no Deadpool 1 e no Deadpool 2 também é assim. Ele rouba muita cena, né, mas isso é esperado mesmo. E você vê que assim, ele se empenha tanto na questão da ação quanto no humor. O humor dele realmente casa muito bem com a ideia. As constantes referências à cultura pop que ele traz são muito interessantes e se você pega todas, você vai rir muito. Mas mesmo assim tem muitas piadas que você não precisa ser um puta nerd pra entender porque elas continuam funcionando bem. Dito isso, eu acho que Deadpool 2 é um filme que funciona bem na proposta dele, é um filme muito divertido, o humor é interessante, a violência gráfica é proposital e não é tão pesada assim, porque consegue suavizar, mas é um filme que não vai muito além do que o primeiro já foi. O grande trunfo do primeiro filme, né, era a novidade, o fato de a gente nunca ter tido aquilo antes. E, infelizmente, no Deadpool 2, ele continua na mesma pegada do primeiro, sem trazer nada além. Então, eu acho que vai ficar muito à sombra do primeiro filme e provavelmente você vai esquecer dele daqui a 2, 3 meses, porque realmente não tem nada demais pra ele. E você, já viu Deadpool 2? Deixa aí nos comentários se você achou do filme. Se você gostou desse vídeo, dá um like que ajuda pra caramba a gente, mas se você não gostou, pode dar dislike, não tem problema nenhum. Se você quiser continuar acompanhando o melhor entretenimento, não se esqueça de se inscrever aqui no tempo de tela e se puder, compartilhe para seus amigos também. Valeu pessoal, um abraço.